Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos começando aqui com mais um programa do Eclesicast. E ninguém menos, estou aqui com o Juninho. Faz mal cota também que a gente não... Faz, mano. É porque agora, tipo... Tá numa escala agora, parece que quando a gente grava faz 50 anos que a gente não grava. Isso aí. E aí, gente, pra quem não conhece o Juninho, estamos aqui com mais um episódio. E obviamente também não estamos sozinhos, né? Estamos com o nosso convidado de honra e glória, Israel Honorato, tá com a gente, evangelista. Tudo muito bem bom contigo, mano? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos pro currículo. Gente, vamos pro currículo, porque já está tarde. A gente teve alguns perrengues santos, né? Mas nada vai nos parar, mano. Sem emoção não tem Mas, gente, como de costume, eu vou estar aqui apresentando o currículo do Israel. Então, como já foi apresentado aí pra vocês, ele se chama Israel Honorato. Se fala assim, né? Isso. Primeira pessoa que acertou. De que origem? Eu acho que é japonês. Oh, é mesmo? Nós somos irmãos. Se liga, mano, ele tem apenas 20 anos. Ele serve a Deus como evangelista na Assembleia de Deus do Brás, na Vila Palmares. Mano, a gente é mais velho que ele. Você tinha que lembrar disso, Pivete? É a barba. A barba, né? A maquiagem do homem. Para pra pensar que eu fiquei... Fiquei triste, mas amém. Continuando aqui, ó, hoje ele é evangelista consagrado pelo Ministério de Madureira e pela Convenção Conamad. É assim que se fala também, Isso, né? Da hora. Ó, hoje ele é coordenador regional do Departamento Masculino dos Varões, professor da Escola Bíblica Dominical, ele auxilia o pastor local na igreja como secretário de ministros, organização na direção dos cultos. Ele também é músico. Ele toca bateria, né? Eu tava contando aqui nos bastidores tempo atrás que ele curte tocar bateria. Também é líder de missões, coordenador de eventos e hoje ele trabalha como analista financeiro. Seu hobby é leitura e uma curiosidade, ele está escrevendo um livro. Já tem nome? Já tem nome. Tem até Tem a foto aqui, né, que você enviou também. Deixa eu ver se eu acho demais, aqui. Mano. Qual que é o nome da... Enquanto você... Além do Púlpito. Além do Púlpito? É. Isso. A gente A gente pegou aqui, mandei. É legal conversar a respeito disso. A gente vai falar sobre isso também, que é bem legal. Mas, passando a palavra aqui pro Juninho, ele vai estar dando um salve aí pros patrocinadores. Gente, obviamente não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, né? Que nos proporcionam esse banquete e também algumas lembrancinhas, né? Começar pelo Pão da Garagem, que tem nos proporcionado esse banquete, bolinho de chocolate. Você pode ver que não tem uma... Já sonhei umas coxinhas aqui, é porque hoje a galera tá em peso aí, mano. Inclusive, eu até lembrei aqui que a gente tá com visitantes aqui. E a gente podia cantar a música do Visitantes, né? Eu não sei cantar. Melhor não arriscar, não. Estamos aqui com o Cauê, meu parceiro, que também é parceiro do Israel. Tá comendo uma coxinha. Tá comendo uma coxinha ali. Mano, o Israel, você vê como que o cara é chique, né, mano? O cara tem os videomakers dele também. Né, mano? Tem o... Qual que é o seu nome? Pedro. Tem o Pedro e o João. Pedro e João. Caramba, os discípulos. E, gente, vocês veem que cada dia mais essa sala tá ficando grande, então eu creio que Deus vai abençoar com um lugar novo, né? Estamos em oração aí. E a equipe tá ampliando também. A gente tá com a Bia hoje também nas câmeras, tá inclusive tirando uma foto ali. Vitinho também. Então, voltando aqui pro patrocinador, né? Que o TDAH vai deixando a gente trocando de assunto toda hora. Queria mandar um abraço aqui pra Mônica, né? E pro Jurandir, que tem abençoado a gente, pra Madu também. O Pão da Garagem. Pra você que quer pegar pessoalmente lá, Rua Galeão Carvalhal 158, Jardim Bela Vista. Eu não posso esquecer, 5% de desconto se você chegar lá e falar que você foi pelo Eclesicast. Então, gente, aproveita e pega aí só a coxinha, o que tiver lá, bolos deles são sensacionais. É só coisa boa. E também não posso esquecer do Mimos da Mel, que proporciona pra gente as nossas canequinhas abençoadas. E ela não trabalha só com canequinhas, tá, gente? Também tem marca-páginas, chaveiros de resinas e camisetas personalizadas. Tem muitas coisas, só que se for colocar aqui eu vou ficar 5 dias e 5 noites aqui pra falar o... Se você quiser encomendar alguma coisa, 991416708 pra você falar com a irmã missionária Melissa, beleza? E também... Pra adoçar o clima, né? O ambiente que tem que ter um doce, né? Chocolate, laços e fitas. Pega aí, Pivete. Não, sonho de valsa. Hoje é trufa de Vocês são sonho de valsa. A Dona Dirce é o sonho de Cristo, mano. Então, garanta aí o seu sonho sonho do crente, sonho de crente. Se você quiser encomendar
com ela, né? 998420480. E todos os chocolates são artesanais, né? Inclusive estamos chegando aí no final do ano. Eles fazem também os... Esse episódio, inclusive, vai lançar dia 23, né? Dia 23, isso. Vai faltar praticamente um mês, mano, pro Natal. Então, exato. Com certeza vamos ter aqui uma decoração, né? Natalina, com certeza. Então, se quiser abençoar o seu irmão aí, num amigo secreto, não sei, você compra lá com a dona Dirce um presentinho, um docinho, que é impossível. É só eu que não gosto de doce no planeta Terra. Eu sou uma pessoa que não gosta de doce, mas presentei alguém aí, sua mulher, sua esposa, fazer um agrado, sua namorada, quem que você sentir no coração aí, seu pastor. Tem que deixar bem claro, né? Mas é isso. Também para encerrar aqui os nossos listas de patrocinadores, do Bencar, não sei se vai aparecer, da última vez deu o time certinho, né? Do Bencar, se você tiver com o seu carro com avarias estéticas, procure a do Bencar, gente, lá também é uma loja evangélica, falam que quando você entra lá, tá com um louvorzão. É o corinho. O corinho do fogo, vocês vão já entrar lá no manto, entendeu? Vocês vão sair lá cheio do Espírito Santo. Então... Só encerando os carros lá, só no corinho lá. Só no Não Há Ferrolhos lá. E, então, se você quiser ir até lá, Rua Manuel da Costa, 755, gente. Então, não perca tempo se você tiver com problemas aí no seu automóvel. Abençoe. Tem até o bordão que o Vitinho criou aí. Se o seu carro tá mal, leva na do Bencar. Beleza? Então, glória. É nóis. Vá até lá. Gente, só para dar um aviso aqui importante também. Toda sexta-feira, nossa oração, às 8 horas. Não percam, gente. Compareçam lá na igreja. A gente agora se encontra lá na assistência social. Então, vão lá, não percam. Lembrando também, é bom enfatizar que não é só para jovens, né? Tem todas as faixas etárias aí, pessoas mais experientes, pessoas mais jovem, menos a gente costuma dizer aqui, né, mano? Que é a comunhão, né? São jovens de 0 a 100 anos. Isso aí. Então, mano, fica aberto pra todo tudo. E também aproveitando, aos sábados, né, o nosso ensaio do Agnus Dei também, gente. Participam se você não tiver, gente. Novidade, né? Última vigília, vou tentar colocar o card aí pra vocês assistir, gente. Última vigília foi algo tremendo, assim. A glória de Deus, ficamos até perdidos. Quando Deus manifesta, a gente fica até meio que sem reação, mas foi bênção demais, gente. Então, não perca esse momento de comunhão. Não tem coisa melhor do que adorar a Deus, né? Ainda mais todo mundo junto, e tem crescido bastante o coral. Logo não vai ter mais espaço para cantar. Então, todo sábado às 5, né? É o ensaio, então compareçam lá. Eu vou deixar o contato das meninas nas secretárias do Agnus para vocês entrarem em contato, para se cadastrar. E é isso aí, gente. Faça parte disso aí. Beleza? Momento de reflexão aqui. Você quer falar alguma coisa antes? Não. Pode. Eu vi que, mano, o Israel ele veio preparado. Porque, mano, ele já abriu ali, mano, a espada já tá com o celular aberto. A espada já tá desembanhada. Mas antes aqui, ó, eu queria ler pra vocês, mano, a oportunidade que eu tive de trazer essa palavra no momento dos improváveis, nos nossos cultos da juventude que acontecem, inclusive todos os sábados não, no segundo, terceiro, quarto sábado do mês, a partir das 7 horas. Então lá a gente, né, praticamente os jovens estão tomando conta, estão dirigindo o culto, tomando conta dos cultos hoje, eles estão dirigindo, e a gente está tendo os momentos dos improváveis, que a gente sempre abre uma oportunidade aí para algum jovem, né, exercer seus talentos, né? Sim. Até o momento tem surgido bastante. Só não, né? Mas só teve palavra, e muitas palavras edificantes. Inclusive, eu tive a oportunidade de trazer essa breve reflexão, né? Logicamente que eu não vou trazer o mesmo contexto de tudo, mas é um resumo dela toda. E o que eu queria ler para vocês, trazer como reflexão, é o livro de Ruth, que é o capítulo 2, que o título tem como nome Ruth vai catar espigas na colheita de Boaz. Antes eu tinha lido o capítulo todo, mas para não ficar tão extenso, eu só vou ler uma parte dele, que aí é o versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e importante. Em outras versões ele diz que era um homem influente, de grande influência. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E por acaso,
ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores colhendo as espigas que fossem caindo, e assim ela está lá, trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação, fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas nos campos, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos trabalhadores para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água e que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde quando seu marido morreu. Eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não a conhecia. Gente, isso daqui, a partir desse momento, né, como eu já tinha dito que a gente teve esse... a gente está tendo, na verdade, né? Uma série de ministrações sobre improváveis com propósito. Para quem conhece a história de Ruth, é uma história muito bonita, que a gente pode ter ela assim como uma pessoa improvável, porque logo no primeiro momento aqui, o ponto que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra, do porquê que ela é uma improvável, é que logo no versículo 3 diz o seguinte: então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam, e por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Por muitas vezes a gente pensa que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são obras do acaso. Mas para quem realmente ama a Deus e crê em um Deus do impossível, todas as coisas são obras do divino. Sim. Então esse é o primeiro ponto em que Deus trouxe como reflexão ao meu coração. E também o outro ponto, que é o segundo, que é o poder de influência que muitas vezes a gente tem. Aqui a gente vê um exemplo claro de que o Boaz, ele era uma pessoa muito influente, como o próprio texto aqui já diz no versículo, logo no primeiro versículo, né, que ele era um homem rico, muito importante. Em outras versões ele diz que era uma pessoa de grande influência. E aqui a gente vê os exemplos no versículos 4, 5 e 6, né? Que diz: nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês e que o Senhor o abençoe, responderam eles. E aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo no chão. E assim ela está lá trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Aqui a gente vê a influência que o Boaz tinha, por ser um homem bondoso. Então todas as vezes que o Boaz chegava, ele estendia essa bondade, ele exalava essa bondade, coisas que muitas vezes, por nossas atitudes, é o que vai mais falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Um exemplo que eu tinha dado através dessa reflexão é que muito do que a gente vê na sociedade hoje, no nosso mundo contemporâneo, né, nos dias de hoje, é que se você for falar a respeito de Deus para qualquer pessoa, hoje a gente tem uma visão de uma igreja muito equivocada e muito escandalizada. E muita gente, elas acabam meio que se afastando por conta desses escândalos e por muitas vezes também não acabam querendo saber quem verdadeiramente Jesus é, por causa dessas más influências, dessa má visão que certas igrejas, né, que na verdade não são igrejas, passam por conta de escândalos. E por muitas vezes a primeira Bíblia que uma pessoa vai ler na vida dela é justamente o seu testemunho de vida, a sua influência na sociedade, aquilo que você realmente crê e vive como ação. Então aqui a gente vê um exemplo claro que Boaz era no meio dos seus trabalhadores, no meio da sua família, no meio da sociedade. Ele chega cumprimentando e os próprios que têm contato com Boaz, eles agem da mesma bondade que Boaz age com eles.
E da mesma forma também o próprio chefe dos trabalhadores, a gente vê aqui que ele agiu com bondade com Ruth, mesmo ela sendo uma estrangeira. Porque, como todos sabem, o pessoal de Moabe tinha uma forte rixa, né, com o povo israelita na época. E havia um certo preconceito, né, entre esses povos. Então, por conta dele saber que existia uma lei da colheita, que todos os órfãos e também as viúvas teriam direito de catar espigas, que é uma passagem lá de, se eu não me engano, acho que Deuteronômio 24:19, está anotado aqui, que eles tinham esse direito. E mesmo ela sendo uma estrangeira, que tinha uma nação que tinha uma certa rixa com o povo de Israel, mesmo assim ele decidiu permitir que ele fosse bênção através desse ato de generosidade, né, para a vida de Ruth, deixando que ela tivesse provisão tanto para a casa dela quanto para de Noemi, que estavam necessitando. E a gente vê isso por conta da influência de Boaz, né, que era um homem influente. E o último ponto também é que em todo o capítulo 2 aqui a gente vê que Boaz ele exala a graça de Deus, né? A graça é receber tudo aquilo que a gente... tudo aquilo quanto não se tem nada para dar em troca. Então, você vê que em todo o capítulo 2 a gente tem vários atos assim, de Boaz que ele exala essa graça. E os 3 pontos aqui, de forma bem resumida, é que você não é uma obra do acaso, mas sim uma obra do divino. Se você ainda não sabe qual é o seu verdadeiro propósito, então que você continue sendo essa ferramenta de influência poderosa nas mãos de Deus para que outras pessoas ao seu redor não somente vejam e conheçam, mas também sejam abraçadas por essa generosa graça, assim como Boaz foi, né? E se temos Jesus como a nossa referência principal, faça como ele, exceda em generosidade, porque aquele que tem uma alma generosa, essa sim vai prosperar. Amém. Então, a partir dessa reflexão que Deus me trouxe, que eu compartilhei no culto dos jovens, eu espero fortemente que Deus fale mais ao seu coração a partir dessa palavra. E se você quiser, mano, você pode falar alguma coisa a respeito. Se você quiser comentar ou quiser trazer sua reflexão também, fica à vontade aí. Aproveitar o gancho, né? Aproveitar o gancho. O interessante dessa passagem de Ruth é que, claro, você denotou aí diversos pontos interessantes, mas talvez quando a gente vai numa perspectiva fora de quem olha ali para Ruth, olha para Noemi e olha também para órfão, as pessoas poderiam olhar e falar, perderam, porque eram 2 mulheres que tinham perdido o marido. Sim. Então, nem toda perca de fato é uma perca. Às vezes nós precisamos perder para ganhar, porque se ela não tivesse perdido o que perdeu, ela não teria sido considerada no escrito da Bíblia, qual nós estamos falando hoje. Então, às vezes pessoas perdem coisas, e eu costumo dizer que quando nós perdemos coisas, de fato nós perdemos coisas, mas o mais importante não é quando a gente perde coisas, o mais importante é a gente não se perder, porque quem perde coisas simplesmente outrora recupera, mas quem se perde de fato não entendeu o que é propósito, não sabe a significância daquilo que está vivendo. Mas é muito interessante isso. Bem isso, mano. Eu vi que você tá com a Bíblia aberta aí, mano. Você quer já aproveitar o gancho também para trazer essa breve reflexão que você trouxe aí, quer comentar a respeito? Pode ser. Então, deixa Deus te usar, Vaza. Amém. Dá lugar. Essa passagem que eu coloquei aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3, é muito interessante. Porque olha o que vai dizer. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Esta orientação que Paulo está dando para Timóteo é justamente um conselho de um bálsamo que Timóteo talvez precisaria posteriormente ali na sua caminhada. Porque, de fato, quem se torna um soldado do exército de Cristo, nós sabemos que existem diversos embates, lutas, guerras diárias que a gente trava,
E nós, como os cristãos, sabemos muito o que significa guerras, batalhas espirituais. E o conselho de Paulo, ele é muito norteador para o nosso tempo. Até porque Timóteo era um jovem, né? Como nós. E Timóteo também era atendente das mesmas paixões que nós éramos. Paulo também vai dar essa mesma orientação para que ninguém pudesse desprezar a sua juventude, mas que ele fosse, mesmo na juventude, um exemplo ali para os que estavam ali adiante dele no tempo. Então, como nós cristãos podemos ver o sofrimento? Nós talvez olhamos o sofrimento das nossas vidas e falamos, perdemos tudo. Talvez como outros poderiam chegar ali na vida de Ruth e falar, é melhor você desistir da sua história, porque você já perdeu. Abandona, larga. Assim como fizeram com Jó, abandona esse seu Deus aí e morre. Mas só que quem entende que o sofrimento ele faz parte de um processo, de um amadurecimento, entende tudo. O processo ele é muito interessante, porque ele é o ponto crucial para nós entendermos a real significância da nossa história. Sim. A gente percebe um processo muito interessante de que a lagarta, quando ela se torna borboleta, ela não precisa de um milagre para chegar nesse estado. Ela só precisa respeitar o processo. Então, talvez a nossa geração tenha se enfraquecido porque não tem suportado o valor do processo. Entendido que dentro do processo gera um amadurecimento. Mas quando nós entendemos que o processo, que as percas, que as dificuldades, que o sofrimento a qual Paulo vai orientar Timóteo, tudo isso contribui para uma, posteriormente, glória que está por vir. E a Bíblia vai dizer isso, que os sofrimentos que nós estamos aqui são leves e momentâneos comparado com a glória que já está por vir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mano. Bom, a gente tem o... Quer falar? Pede, fala o... A gente tem, bordão. Na verdade, vários bordões, né? A gente tem, né? Um bordão, né? Eu sempre falo que é uma metáfora, né? Que a gente usa. Metáfora. Que a gente sempre costuma dizer o seguinte, que a gente tá entrando... Imagine que a gente esteja entrando numa biblioteca e que lá a gente começa a olhar as prateleiras assim e aí a gente vê o livro de Israel Honorato. O que estariam escritas nas primeiras páginas desse livro? Eu vi, ó, para facilitar um pouco, né? Eu vi, mano, que você tem uma ótima oratória, você fala muito bem da palavra e tal. Como que você surgiu, assim, esse interesse? Logicamente que Deus coloca o querer e o efetuar nos nossos corações. Mas seria interessante, mano, por você ser tão jovem. Mano, o Juninho até jogou na mesa aqui, eu falei, mano, ele é mais novo que a gente, velho. E, assim, é gratificante ver que as pessoas ainda mais jovens que a gente têm cada vez mais sede de buscar e aprender cada vez mais da palavra, e você sendo tão jovem já nesse patamar, né? Vamos colocar assim. Como que isso, assim, aconteceu? Surgiu. Esse desejo, primeiramente, claro, ele surgiu no coração de Deus. Isso é, sem dúvidas, um fato. Mas eu sempre tive essa aptidão por servir na obra de Deus, fazendo aquilo que de fato eu sou chamado para fazer. E eu nunca me contentei em fazer pela metade, simplesmente fazer por fazer, mas eu sempre tive essa paixão e ao longo do tempo foi crescendo esse desejo insaciável que foi gerado dentro de mim em fazer a obra. Claro que a gente entende que ministério ele não é gerado primeiro com o microfone na mão, mas o ministério ele é gerado no serviço, na dedicação, na obra de Deus. Mas se enfrenta muita dificuldade quando nós falamos de um jovem que ele deseja seguir a Cristo. Existe uma frase que eu cito no meu livro, que eu já começo assim, que quando um jovem ele decide seguir aos caminhos de Deus, ele não está perdendo a sua juventude, ele está ganhando a eternidade. Então, quando nós estamos diante de diversos fatores, nós podemos declarar que o maior motivo, o maior propósito de eu ter decidido ser quem eu sou, o Cristo revelado essa identidade em mim, pelo fato, claro, de eu ter exemplos na fé, assim como Timóteo teve Paulo, mas também esse desejo foi gerado em Cristo. Isso é o maior motivo para eu ter
continuado de pé até aqui. Isso é legal, mano. Legal. E em questão, tipo assim, de encontro com Deus, você lembra quando foi a primeira vez, assim, que você teve realmente um encontro com Deus? Tipo, um negócio impactante. Tipo, falou, mano, a partir desse momento aqui, isso daqui foi o marco mudou, né? que mudou tudo a minha história, tá ligado? Que aí sim, você começou a ministrar, começou a, logicamente, os trabalhos em backstage, que a gente costuma dizer, né? Sim. São obras acumuladas que chega um momento que Deus honra. Mas a partir desse momento em que teve essa virada de chavinha, você, mano, é isso daqui que realmente Deus quer pra mim, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, e a partir desse momento é isso que eu quero fazer da minha vida. Esse meu primeiro encontro, a qual eu descobri o meu chamado, meu ministério, foi gerado no meu quarto. Quando eu estava ali em oração com Deus, eu cheguei uma certa feita a me perguntar, tinha cerca de 11 para 12 anos, falei, Deus, o que o Senhor quer para mim? Que eu vejo tantas pessoas indo, viajando, profetizando, cantando, mas isso tudo é muito bom, é maravilhoso você ver os frutos gerados na vida de outras pessoas, mas quando você se vira para você e fala, Deus, o que de fato o Senhor quer para mim? Então ele me mostrou, ele falou, abre a sua Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, me deparei com Jeremias. Jeremias foi chamado, mas ele primeiro falou, Senhor, eu não posso, porque eu sou apenas uma criança. É verdade. E o Senhor disse, não digas que você é apenas uma criança, porque aonde você for enviado, eu serei contigo. Então, meu chamado ele foi gerado a partir daquilo que Jeremias ouviu de Deus, e um chamado, um ministério, uma vocação, um serviço, quando nós estamos diante da obra de Deus, nós entendemos que ele não é gerado a partir daquilo que a gente goste ou daquilo que a gente deseja, mas é daquilo que Deus fala com a gente. Por isso que muitas pessoas talvez, na primeira oportunidade de serem questionadas, desistem, porque talvez elas não ouviram de Deus aquilo que precisavam ouvir para fortalecer de fato a sua identidade e o seu ministério. E existe uma frase muito interessante que vai dizer assim, nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Então, quem ouve a Deus conhece o futuro, quem ouve a Deus sabe de princípios, quem ouve a Deus entende sabedoria. Então, ouvir a Deus, seja no seu secreto, seja na igreja, no ministério, onde você estiver, é de fato o princípio principal para que você possa entender qual é o seu ministério e para que de fato você foi chamado. Acho interessante isso, mano, porque muitos jovens, né? Muitos jovens, inclusive crianças também hoje, que a gente vê que realmente tem se tornado cada vez mais uma geração diferente, né? Sim. Eu creio muito forte, é uma coisa que eu sempre pino, né? Sempre falo pro pessoal na juventude assim, falo, mano, tenho certeza que a gente é a geração eleita que vai viver o avivamento. Sim, eu creio muito nisso. E a gente pode já ver essas coisas, né? Porque da mesma forma em que o inimigo tem se levantado contra, de forma escancarada pelo mundo, assim, você vê até mesmo pelas próprias coisas que foram realizadas na própria Olimpíada, tá ligado? O espírito do anticristo, né? Já tá agindo, tá ligado? E hoje em dia não tem nem, tipo, um filtro, assim, tá tudo muito exposto, né? Você falou da questão de avivamento. Vou compartilhar com vocês o que Deus falou comigo muito forte na vigília. A última vigília que a gente teve foi uma glória muito forte, assim. E chorei várias e várias vezes, assim, porque Deus manifestou uma glória que, tipo, até aquele dia eu não tinha visto tantos jovens sendo batizados com o Espírito Santo, tantos jovens dispostos a sentir a presença de Deus e de se soltar assim espiritualmente, né? E aí eu falei, meu Deus, que privilégio passar por isso, vivenciar isso, né? Passar por esse momento com as pessoas em que eu amo também. E aí eu comecei a sentir uma presença de Deus muito forte. E aí Deus falou comigo assim, falou, filho, haverão tempos que a minha glória será tão grande nas igrejas que ninguém vai conseguir suportar a minha glória. Pessoas que nunca foram batizadas vão ser batizadas, pessoas que um dia sequer falaram comigo, oraram comigo, vão sentir a minha glória.
E as pessoas que também muitas vezes me julgam ou não me entendem vão sentir a minha glória. E na hora que Deus falou isso pra mim, eu senti tanta ousadia de Deus, assim, sabe? Do que está por vir, sabe? Uma coisa... Me deu um pouco de ansiedade também, porque eu falei, Deus, eu quero muito viver isso. Eu quero ver amigos que estão buscando ser batizados com o Espírito Santo, ser batizados, sabe? Pessoas que muitas vezes não te entendem, pessoas que às vezes estão cegas, né? Eu não gosto de falar, as pessoas que não estão em comunhão com Deus, chamar como desviados, mas são pessoas que não estão enxergando, sabe? E o nosso dever como cristão é ajudar com que essas pessoas enxergam, entendeu? Então, quando Deus falou isso pra mim, Deus, depois desse momento que eu comecei a sentir a presença dele, Deus começou a me dar muitas visões de igrejas, assim, de lugares bem grandes, de pessoas sendo batizadas e, não tinha ninguém parado, entendeu? Era a igreja inteira e uma constante avivamento, assim, uma coisa tão forte. E eu via várias igrejas assim, e aí por fim eu via a Canaã, entendeu? Eu via os jovens e eu via a igreja, sabe? E o que Deus falou isso pra mim, porque depois ele falou isso pra mim também. Ele falou que o que aconteceu na Vidra foi apenas nem 1% do que ele tem pra igreja, entendeu? Pras igrejas, não é nem pra Canaã, pras igrejas. Então uma coisa que eu falo pra vocês, isso que Deus falou pra mim, haverão tempos que a glória de Deus vai ser tão forte, porque a gente tá sentindo isso. E aí o Fê também falou da questão do avivamento. Estejam prontos, gente. É uma coisa muito séria. A gente às vezes a gente fala sobre Deus e às vezes as pessoas acham que é aquela questão do Deus, mandão que impõe, né? Que impõe, vai pro inferno, não sei o quê. Mas, gente, estejam de coração aberto, porque Deus também ele é pai, Deus também ele é amigo. E nesses momentos que a gente vê o cuidado de Deus, o manifestar de Deus, a gente vê muitas características, especiais no coração de Deus. O cuidado que ele tem com a igreja e o que ele tem preparado para o que está por vir. Então eu fiquei meu Deus, isso vai chegar esse tempo e eu quero muito viver esse tempo. Só que ao mesmo tempo eu me encontrei e falei, tá, se eu quero viver esse tempo, o que eu tenho... De que forma eu tenho me posicionado para que eu possa participar disso? Porque às vezes também, nós mesmos que estamos na igreja, às vezes a gente está desligado. Às vezes as pessoas que não estão em comunhão com Deus estão mais ligadas em Deus do que a gente. Então eu falei, Deus, eu não quero estar disperso. Porque Deus falou isso comigo também. Porque existem muitas pessoas dispersas na igreja, buscando apenas bênçãos de Deus, mas não buscam um relacionamento. Que eu sempre falo, gente... Para quem não se encontrou ainda nos caminhos de Deus, que não aceitou Deus, ele não é aquele Deus de religião. Pô, vou na igreja, tal, cumprir tudo. Gente, Deus é relacionamento. Você vai viver com Deus todos os dias. Obviamente, é muito importante que a gente venha para a igreja, que a gente preste o nosso culto, mas Deus não quer que a gente gire em torno apenas disso. Deus quer que a gente chegue no nosso quarto, feche a porta do nosso quarto, que nem a gente vê... O caminho que Deus tinha para Israel, Deus mostrou em que momento? Quando ele ajoelhou e orou para Deus. Então Deus quer que nós jovens temos esses momentos também. Se você tá confuso, o que Deus tem para mim? Muitas pessoas vêm falar comigo, muitos jovens também vêm falar comigo nessa questão de estar confuso do que Deus tem para ela. A melhor coisa que você faz é você perguntar para Deus. É uma coisa tão simples, mas que a gente às vezes tenta buscar em um profeta, tenta buscar em... Não, Deus às vezes não usa as pessoas para falar com você porque Ele quer que você fale com Ele. Deus quer que você busque isso dele, entendeu? Porque Ele é a fonte real, né? A gente tenta buscar as fontes, né? Que tem na igreja, mas que a gente não caia em engano, é melhor que a gente busque em Deus. Então, falar de propósito, o que a gente tem falado também nos cultos da juventude, é uma coisa que eu acho de extrema importância. E Deus colocar esse tema pra gente nesses últimos meses, nesses últimos anos, literalmente para que a gente possa entender o nosso propósito em Deus, para que a gente possa vivenciar o que Deus tem pra gente nesses próximos anos. E assim, gente, eu já soube informações do tema do ano que vem. E uma coisa que eu só falo pra vocês é que vocês se preparem. Eu tenho um chamado de ser levita, vamos supor. Se consagre.
que você possa, peça unção de Deus para que quando você possa cantar, que pessoas possam ser curadas. Não chegue lá e cante, simplesmente cante. A gente teve um episódio na Michelle que ela falou sobre a questão da adoração. A gente teve muitos episódios temáticos assim, se você for analisar também. Meu, se você for usado na profecia, meu, tenha uma intimidade com Deus. A gente fala de monte, né? Monte também ajuda muito também nessa questão de intimidade com Deus, de você buscar ainda mais Deus. Meu, Deus tem pra mim de ser um pastor, de ser usado na palavra. Meu, estude a palavra. Peça para que Deus abra os seus olhos para enxergar o profundo da palavra. Assim como a gente tem feito, a gente tem feito um estudo juntos também. Então, isso, gente, vai meio que construir e você vai começar a entender o que Deus tem para você, entendeu? Foi o que Israel falou, é literalmente isso mesmo. Às vezes não é uma coisa que a gente tem nosso desejo, mas o que Deus tem proporcionado pra gente. E Deus, ele vai mostrando, ele vai dando sinais. Aposto que com Israel aconteceu isso também. E como a gente tá vivendo isso também. Deus vai dando sinais, entendeu? Então, não fique confuso. Busque diretamente com Deus todas essas dúvidas que você tem. E se preparem, porque a gente acha, eu sempre falo isso, né? A gente acha que as coisas vão melhorar, a gente sempre pensa positivo, né? Mas em relação ao mundo, né? As coisas não vão melhorar, gente. As coisas vão só piorar. A gente sabe que pra vinda de Cristo vai acontecer muita coisa doida. Então, Jesus está às portas. Nesses últimos tempos eu tenho ouvido muitas pregações sobre Apocalipse, sobre a vinda de Cristo. E, gente, falta de aviso não é. Na Bíblia fala que Apocalipse tem pessoas que vão falar, ninguém avisou pra gente, não sei o quê. Mas, gente, aviso é o que mais tá tendo aí. O irmão sendo usado na rua, aquele irmãozinho que você vê na rua pregando a palavra. Gente, não tem como a gente falar que a gente não tá sendo avisado. Então, se posicione. Eu tava falando também um pouco sobre Apocalipse hoje no trabalho, né? A gente tava conversando. E aí eles eram recém-convertidos também. E aí, eles tinham bastante dúvidas sobre a vinda de Cristo, né? E a gente vê o quanto as pessoas lidam mais com o medo, da vinda de Cristo do que amar a Deus para poder ser salvo. Entendeu, gente? Não... Essa questão de ser privilegiado. Exato. Então, gente, é aquela questão, buscar Deus. Buscar Deus, buscar as respostas nele, que a gente não vai conseguir buscar resposta em outras coisas, em amizade, em namoro, não adianta, gente. A resposta está em Cristo. Né? É o secreto. Então, só queria compartilhar isso pra vocês, porque quando Deus falou isso pra mim foi algo muito forte, foi audível isso. E eu senti muito a glória de Deus e eu creio que pra quem veio na vigília, isso não foi nem 1% do que Deus tem para as igrejas, tá? Eu não falo a Canaã porque a gente congrega na Canaã, mas Deus tem isso para todas as igrejas. De Cristo, né? Então, se vocês são de outra denominação, se consagrem, se preparem, porque vai vir uma glória de Deus que a gente não vai resistir. E não se preocupe com as pessoas também que vão visitar a sua igreja, que você vê que às vezes tem um certo bloqueio. Porque Deus falou que até essas pessoas que têm bloqueio vão ser batizadas. Porque a glória de Deus vai ser tão grande que ninguém vai escapar. E a visão que Deus me trouxe das igrejas é que, tava todo mundo... A manifestação de Deus tava muito forte. Em todas as igrejas, assim, sabe? Era todo mundo sendo batizado, pessoas sendo visitadas. Então, se preparem, gente. Vão vir momentos, vai vir uma onda muito forte da glória de Deus. Então, se consagrem, se preparem. Jovens, a gente sempre fala dos jovens, né? Jovens também. Chegou um tempo da gente parar de procrastinar. Chegou um tempo da gente se preparar, se fortificar, ajudar um ao outro, né? Porque eu vejo que também o que atrapalha muito os jovens hoje em dia é essa questão da desunião, né? De um querer ser melhor que o outro. E o que Israel falou também é de extrema importância. A gente valorizar o processo. Que a gente também tem aquele problema de ansiedade. A gente querer, pular as etapas. Não adianta. Se a gente for pular as etapas, a gente vai escorregar e vai voltar de onde a gente parou. Então, é mais fácil você viver de degrau em degrau, experiência por experiência. Que quando você for ver, você vai estar onde Deus quer te usar, entendeu? Que é onde a gente tira a diferença. Prestes a reviver um Atos 2, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria saber, Isael, que eu acho muito legal. Qual a forma como Deus fala com você? A gente gosta muito de saber isso porque tem jovens que estão começando a ter experiências com Deus. E eu acho muito legal de Deus porque cada um, Deus usa de uma forma, Deus fala de uma forma. Como que é a forma como Deus te conduz, assim? Então, quando tenho meu momento de intimidade, de oração e leitura da palavra, Deus, ele tem falado muito comigo, não só nesses últimos tempos, mas, como sempre falou, através da sua palavra. Para mim, a palavra nós consideramos que é a maior revelação, que é insubstituível. Então, eu posso considerar que a palavra tem sido o meu maior direcionamento, tanto para a decisão que você for tomar, tanto para aquilo que você for fazer ou não fazer.
Acredito que a palavra é tudo para nossas vidas, Sim. né? A palavra ela é saúde, ela é alimento, ela é vida. Até porque o próprio Jesus disse que ele é a própria palavra. Muitos estavam com fome e Jesus falou, não, fica tranquilo, eu sou o pão da vida. Então, Jesus é aquilo que de fato disse que era e aquilo que eles precisam. Tanto quando Deus vai se revelar a Moisés e Moisés vai falar, mas Deus, como você quer que eu diga ao povo que eu estou me relacionando com o Senhor, mas qual é o seu nome? Aí Deus vai falar, diga que eu sou o que sou. Nessa interpretação é justamente Deus dizendo, eu serei o que o povo precisar que eu seja. Então, se o povo precisar que eu seja livramento, eu vou ser livramento. Se o povo precisar que eu seja coluna de fogo e coluna de nuvem, eu vou ser. Então, Deus, através da sua palavra, que é soberana, ele é tudo que a gente precisa. Então, a resposta que a gente busca talvez seja na Bíblia que a gente não esteja lendo. Verdade, mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu li recentemente em um livro. Se não me engano, acho que foi O Ceticismo da Fé. Não sei se chegou a conhece o Rodrigo Silva. Conheço. E, cara, ele é uma boa referência de questão tipo arqueológica, de histórico. Eu gosto bastante de ouvir ele e tal. Logicamente a gente tem que respeitar, né, as outras visões por ser adventista, da Assembleia, pentecostal, presbiteriano, batista. Isso não vem ao caso, mas é legal porque tem uma frase nesse livro dele que dizia o seguinte: o meu ceticismo que me conduz à fé. Então, tipo assim, se você não tem respostas e se você não sabe qual é a resposta de alguma coisa, busca na palavra, mano. Exercita a sua fé, tá ligado? Tipo, mano, beleza, o que será que Deus acha disso? Eu acho isso, mas o que será que Deus acha sobre esse assunto aqui? Busca na palavra, exercita a sua fé. Porque é o seu ceticismo naquele assunto que vai te conduzir à fé diária. Então, eu acho muito interessante essa questão, tá ligado? Comigo também, Deus fala muito comigo através da palavra e através dos louvores. Quando eu geralmente estou escutando lá e tal, assim. E aí Deus fala, abre a Bíblia nesse capítulo, nesse versículo aqui e estuda isso daqui. E é legal a gente entender também, até para jovens que não aceitou Jesus ainda, a gente tem que entender, até as pessoas também que nunca aceitaram a Jesus, tem que entender que isso aqui não é um livro, isso aqui é algo vivo. Então a gente fala muito também nos nossos estudos, eu e o Fê, que a forma como a gente pode aplicar a Bíblia, né? Porque ela é viva. Se a gente... não é tipo para ser lida, é para ser vivida, né? Exato. Então a partir do momento que a gente lê e a gente começa a aplicar na nossa vida, a gente vê que Deus começa a trabalhar na gente. Então, o que o Israel falou a Bíblia está a resposta para todas as coisas. Nosso livro de regra, fé e prática. Há muitas pessoas que acreditam que a Bíblia ela é só mais um livro que a gente coloca na estante. Sim. Mas a gente não pode acreditar nessa inverdade, né? Tem uma frase que um pensador diz, eu gosto muito dela, que diz exatamente assim: a Bíblia é o único livro que a gente lê onde o autor está presente. Verdade, então, ela é diferente de todos os outros livros. A gente pode escutar sobre contos de fada, crônicas de Nárnia, fadas, mas a Bíblia, quando a gente lê, é isso que nos transforma. É isso que nos dá vida, né? A Bíblia é o único livro que o depressivo lê e ele sai curado, o ansioso lê, ele sai tranquilo, o preocupado lê e ele não fica aflito. Então, a Bíblia é a resposta de tudo que a gente precisa. Exatamente. E também, simplesmente, a gente vê muitos livros que são extremamente importantes. A gente vê que tudo que está aqui é importante porque é a palavra de Deus, né? Sim. E, cara, se você ler Apocalipse, você já vai ver que é uma coisa que não é brincadeira. Porque muitas coisas que estão em Apocalipse já estão acontecendo. Então, como que um homem vai ter uma mentalidade e insanidade de entender o que vai acontecer e ver tantas coisas... A Bíblia é atemporal, né? É atemporal. É uma passagem que eu queria ler para vocês, que se encontra no Atos 4, que eu tinha lido, a gente... na Canaã tá pregando várias e várias vezes. Sobre Apocalipse, sobre Apocalipse e sobre Atos. Foi acho que 3 cultos meio que seguidos que foi pregado Atos, mano. Sim. E eu tenho reparado nisso. E eu tinha lido essa passagem aqui de Pedro e João perante o Sinédrio, né? Um momento quando eles estavam entrando no Sinédrio e tinha um mendigo, né? Lá na porta do morador de rua, tava lá na porta e pedindo esmolas, né? E eu achei muito legal a atitude de Pedro, que ele falou, olha para a gente, né?
olha para a nossa situação. Como que a gente... Você acha que a gente vai ter dinheiro para dar para você? Mas ele falou, eu não tenho dinheiro para dar para você, mas eu tenho uma coisa que não tem preço. E ele tava com uma doença também. Ele tava, acho que, com um problema paralítico, né? Sim. E quando o Pedro falou isso, ele falou, eu não tenho esse dinheiro para você, mas eu tenho uma coisa que vai salvar a sua vida, que vai trazer algo novo para sua vida, que é muito além do dinheiro. Que você seja curado, em nome de Jesus. E esse homem levantou. E isso mexeu muito comigo, porque em muitos momentos da nossa vida, pessoas vêm até nós, né, necessitadas. E às vezes a gente tenta buscar coisas terrenas para resolver esse problema, mas eu vejo que Pedro usou uma coisa que ele tinha mais importante, que é Deus na vida dele. Sim. E ele curou aquele homem. Ele fez algo muito maior do que ele poderia ter feito ao invés de dar um dinheiro para ele, entendeu? Então, se você tiver uma situação em que uma pessoa vem necessitada a você, ajude ela, mas não se esqueça de deixar um pouco de Deus para essa pessoa, um testemunho, gere um testemunho para essa pessoa. E eu acredito, Deus colocou isso no meu coração para falar para vocês, porque Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. Né? Muito nisso. E você falou de Jeremias também falou que Deus falou para Jeremias também que ele colocaria pessoas para ele, que Deus ia conduzir ele para usar para falar com as pessoas. Então ele ia colocar pessoas no caminho de Jeremias. Então Deus vai colocar pessoas também no nosso caminho para que a gente possa ser usado por Deus, para que a gente possa trazer curas. Nesse caso foi uma cura física, né? Mas a gente também pode ser usado para curar pessoas de outras coisas, como depressão, como a gente tem falado, ansiedade, estresse. É interessante porque além dessa cura física, por ser curado fisicamente, também cura o espiritual. Sim, porque a fé que esse cara teve depois dessa cura, com certeza mudou o interior dele. Primeiro muda o interior, para depois mudar o físico. De dentro para fora. De dentro para fora. E Pedro e João era exemplo ali naquela época, porque só pelo fato deles declararem, como diz o texto sagrado, olha para nós, era de fato quem eles tinham a referência. Porque se eles não fossem referenciais naquela época, eles falavam, olha para o sacerdote do templo, olha para a mulher de fé, mas ele fala, não, olha para nós. E por que ele vai declarar essa palavra de eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou? Porque ele está dizendo justamente assim, se eu te dou ouro e prata, o recurso da terra pode resolver aquilo que é terreno. Mas se eu te der aquilo que é espiritual, sacia a sua alma. Porque aquilo que ele precisava não era físico. Talvez aos olhos humanos fosse o impedimento físico. Mas o que ele precisava era ser restaurada a alma dele. Porque talvez o que muitas pessoas entendem é que talvez aquilo que elas precisam está naquilo que o homem pode entregar. Mas quando a gente vai, uma história também interessante que eu queria aqui também falar, João capítulo 5, Jesus está ali próximo ao tanque de Betesda. Tem um paralítico ali também. Sim. Aquele homem estava esperando 38 anos por uma cura. Não era 38 dias, 38 horas. 38 anos. 38 anos. É como se aquele homem tivesse desesperadamente buscando uma solução e não encontrar. Só que uma certa feita Jesus chega. E o que eu acho lindo de Jesus é que ele chega nos lugares mais desprezíveis, buscando os mais improváveis. Porque Jesus ele passa pela porta das ovelhas, ou seja, das 12 portas que Jerusalém tinha, ele passa pela que é a menor e a mais simples, e ele vai de encontro àquele homem. O texto diz que Jesus vendo e sabendo de que ele estava naquele estado há muito tempo. Ou seja, talvez o que muita gente está se perguntando, por que é que Jesus sabia que aquele homem estava passando por tudo aquilo e mesmo assim não decidiu fazer nada? É pelo justo fato de... Não é porque Jesus sabe das nossas dores que obriga ele a fazer no nosso tempo. Mas quando Jesus ele vai declarar imediatamente, levanta e anda, exatamente o que aquele homem precisava. Por quê? Porque aquele homem estava há 38 anos esperando do tanque. Mas só que quem chega não é o tanque. Quem chega é a fonte. A fonte é muito maior do que o tanque. A fonte é limitada. Porque enquanto o tanque ele está parado, a fonte ela está se movimentando. Então, o que aquele homem precisava não era somente da sua cura física, mas aquele homem precisava da liberdade na sua mente. Por quê? Porque aquele homem está diante de Jesus e não consegue enxergar quem ele é.
Porque quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele vai falar, mas Senhor, não tem ninguém que me leve até o tanque. Ou seja, quando o homem ele se declara especialista em desculpa, Jesus se declara especialista em milagres. Então, o interessante de tudo isso é que Jesus ele primeiro trata naquilo que está na mente dele, nos pensamentos. E tem doenças que são geradas assim. Existem um termo que é falado, que são as doenças psicossomáticas, que são geradas na mente e refletem no corpo. Então, quando a gente vê que Jesus ele está falando com aquele homem não consegue perceber quem é Jesus. Então, talvez o maior problema daquele homem não era nas pernas, era na mente, nos olhos. Porque aquele homem tinha aquilo que nós chamamos de vista, mas ele não tinha visão. Por quê? Porque vista é aquilo que a gente enxerga com os olhos, mas visão é aquilo que a gente enxerga com a mente. Ou seja, ele tinha a vista para enxergar que quem estava diante dele era um homem, mas não tinha a visão para entender que aquele homem não era terreno, era espiritual. Forte. Acho muito interessante isso, mano. E aproveitando também que você tinha comentado anteriormente, né, sobre os processos, né? Logicamente que, mano, pra gente chegar onde a gente chegou, a gente passou por muitos processos e muitos processos por muitas vezes doloridos. Sim. Você tem alguma coisa que você lembre, assim, que você passou por um processo difícil, que você possa contar pra gente? Tipo assim, de que... Porque assim, pelo menos que eu entendo, pelos processos que eu passei, que foram muito doloridos inclusive, foram os momentos que eu mais senti a presença de Deus perto de mim. E é gratificante saber disso, porque quando você tem a Deus no seu coração, você tem a esperança. Mas e quem não tem essa esperança? Como se sente? Como que elas superam essas dificuldades na vida, né? Esses processos. Então, tipo, mano, talvez seja interessante também você expor, porque tem muita gente que se identifica com esses processos de pessoas que vêm aqui, né? Através do testemunho, daquilo que ela passou superando isso porque Deus permitiu, né? Sim. Você tem alguma coisa que você queira contar? Sim. Eu acho que o maior processo que um jovem, na sua juventude, ele passa é se desfazer de ciclos. Ciclos de amizade, de relacionamento, ciclos de ambientes. Isso talvez seja muito doloroso. Mas todo aquele que entende que tem um propósito, qualquer gasto de tempo desnecessário é um distanciamento do propósito que Deus tem para você. Mas dentro dos processos, isso é muito necessário. Porque Deus, ele precisa talvez te retirar de ambientes, perto de pessoas, de ciclos, e é necessário que ciclos se encerrem para que Deus ele possa lapidar o seu caráter, te moldar. Eu costumo dizer que toda pessoa que Deus usa poderosamente, ele também quebra poderosamente. Então, talvez ele precise colocar pessoas que estão dentro desse processo, talvez estão nos assistindo, que estão inseridas em problemáticas que talvez não entendem, mas às vezes é necessário para que Deus ele quebre esta pessoa para que o testemunho dela possa se multiplicar. Então, um processo muito doloroso que eu passei foi talvez entender que ciclos se encerrariam. E é muito difícil nós lidarmos com recomeços, com mudanças, com transições. E quando a gente passa por tudo isso, a gente entende que é necessário, depois de um tempo a gente compreende, que o maior chamado de Moisés, aonde Moisés mais ouve a Deus? No deserto. É verdade. Só que Moisés não tem com ele o povo. Ele está sozinho. Então, Moisés ouve mais a Deus quando está sozinho do que quando está diante do povo. Ou seja, talvez Deus precisa nos afastar de ambientes, de pessoas, de ciclos, de amizades, para que Ele possa, então, nos lapidar e, a partir dali, então, gerar o nosso testemunho e o nosso chamado diante dele. É verdade. Eu acho que, não só para você, mas eu acho que para mim também foi muito complicado. Eu acho que para mim, assim, também, o que foi difícil, o Fê também pode falar uma coisa que foi difícil para ele, foi, na verdade, ter a minha primeira experiência com Deus e entender quem realmente era Deus. Porque
a gente, né, o Fê também passa por isso, né, sendo filho de pastores, né, a gente acaba tendo aquela questão de seguir os pais por ir pra igreja por seguir os pais, a gente acaba não tendo uma experiência com Deus. Então a gente acaba meio que vivendo sem um destino, né? Sim. Sem um propósito. E isso me atrasou muito, assim, porque eu não tinha experiências com Deus. Então, tipo, meio que não tinha como saber o que ia acontecer na minha vida, o que Deus queria pra minha vida. Então isso também me atrasou muito. Por isso que eu falo que é muito importante da gente buscar muitas experiências com Deus, assim, da gente caminhar com Deus para que Ele possa mostrar pra gente o que Ele tem pra gente, nos mostrar o nosso propósito, né? Então acho que foi isso que também me atrasou um pouco, assim, me dificultou um pouco, assim, pra ter um primeiro passo pra depois vir um segundo, enfim, caminhar com Deus. Pra você, velho. Mano, eu concordo com o seu ponto de que ser filho de pastor, muitas vezes a gente tem uma certa cobrança que a gente toma pra si que é muito desnecessário. Sim. Né? Porque por muitas vezes justamente inclusive o propósito e o objetivo desse podcast é justamente mostrar a vida particular, o testemunho de vida das pessoas como elas são e não aquilo que as pessoas veem somente no púlpito ou dentro da igreja. Isso é muito Porque, diferente. mano, a pessoa que tá lá, ela não é santa, ela é gente, tá ligado? E por muitas vezes, por essa analogia que as pessoas fazem, pastor é o filho de pastor, então, mano, ele tem que ser exemplo. Tudo bem, logicamente, a alguns foi dado boa parte e outros nem tanto, né? Sim. Mas só que assim, são situações que muitas vezes, hoje, por exemplo, você vê muitos filhos de pastores completamente largados e completamente afastados da igreja por conta de pessoas. Porque nunca verdadeiramente encontraram, nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus, né? Nesses momentos de comunhão na igreja. E a gente vê que isso é uma questão muito difícil hoje, né? Concordo com esse ponto, mas eu acho que assim, um dos processos que mais assim me pegou e que eu conto assim de coração aberto para vocês é em questão da vida sentimental, tá ligado? Sentimental, eu já passei por algumas situações que foi bem dolorido, mas hoje eu entendo que foi tudo processos que Deus permitiu passar, que eu sei que Ele vai me usar bastante nessa questão, porque hoje, inclusive, existem muitos jovens, crianças, não sei, crianças, não vou falar em crianças porque, né, criança não namora, mas mais jovens que têm esse anseio, essa ansiedade por ter alguma pessoa próxima, né? Por ter um relacionamento, de querer ter alguma pessoa especial próxima de você a todo momento e tal. Mas só que uma coisa que eu entendi nesse momento é que, mano, isso só vai sanar quando você entender que a pessoa que você mais precisa no momento é Jesus. É Ele que vai sanar essa sua necessidade. Sim. E esses processos me ajudou bastante a entender essa questão. Logicamente que não deixa de ser uma coisa dolorida, porque realmente foi bem dolorido. Mas hoje eu entendo que esses processos foram processos que eu digo, né, que eu não fui amassado pelas mãos, mas foi amassado pelos pés. E que hoje eu entendo que, mano, faz parte do processo e que Deus... Necessário, né? É necessário para que a gente amadureça, né? Sim. Então, verdade. assim como Deus amassa o vaso, né, nas mãos dele, mano, tem que quebrar mesmo e purificar. Agora sabe o que a gente vai quebrar? A gente vai quebrar o gelo agora, que agora a gente vai entrar no momento de... Porque assim, você falou, né, que então a gente tem que conhecer o convidado. A galera aí, eu falei pra ele que eu tô acompanhando no Instagram, né, vendo tudo pregando e tudo mais. Agora a gente vai conhecer o Israel Raiz. Trouxemos aqui até os amigos dele que aqui vai sair conteúdo aqui pra vocês. O Cauê ali tava contando esse negócio. Já só Jesus na causa. A cara dele. Mano, a gente queria saber o que você gosta de fazer no seu hobby, assim, no seu dia a dia, como que é? Seu trabalho? Eu gosto de leitura, série, ali um momento de comunhão ali com as pessoas, conversar. Eu acho que a minha forma de descontrair talvez seja um pouco formal diante da vista de outras pessoas, mas eu não sou diante de tantas pessoas, sei lá, eu vou no cinema ou esse lugar, mas diferente do que outras pessoas talvez possam pensar, eu prefiro ficar em casa mais reservado. Maravilhoso. Caseiro. A gente também é caseiro. É melhor ficar em casa.
Assistir o filme em Ficar casa. assistindo o filme. Porque é econômico também, né? Não gasta dinheiro. Tranquilo, né? Ainda mais esses dias que estão frios, né, mano? Sim. Mas série você já assistiu The Chosen, né? Já. Já assistiu The Chosen? Qual que foi sua passagem, né, aqui também? Qual que foi a passagem que mais te pegou, assim? Foi de João 2, quando Jesus faz a transformação lá do vinho. Do vinho. É forte, né? Nossa, Ali é Maria falando com ele, mano. Que, mano, a série em si... Eu acho que, mano, acho que não teve um episódio em si que eu não chorei, tá Não ligado? tem como, é inchorável. É inchorável, mano. Essa série é muito louca, mano. É muito bom, mano. O que eu mais gostei... Desculpa, Fede, você ia falar, eu ia te cortar. Pode falar. O que eu mais gostei é que quando Jesus fala com o Tiaguinho, mano. Mas só que não tá na Bíblia esse bagulho. Mas, mano, eu achei muito bonito, velho. Queria perguntar o porquê, né? Porque ele não foi curado, né? Mas eu achei muito bonita a forma como Jesus falou, pô, eu não te curei pra que as pessoas possam ver, poxa, esse irmão, né? A gente vai falar na gíria de hoje. Esse irmão vai ser cancelado. Esse brother aí. Esse irmão não foi curado, mas ele cura as pessoas, que Jesus falou que ele ia usar ele pra curar as pessoas, né? Sim. Então foi muito bonito, mano, a forma como Jesus falou assim, eu chorei muito também. Qual que foi o seu favorito? Mano, pra mim, acho que foi o encontro da mulher samaritana. Foi bonito. Mulher samaritana. E também teve a cura do leproso, mano. A cura do leproso também. Cura do leproso. Todos os episódios são bons, mano. Mano, não tem como. Não tem como. Mas esse do Tiaguinho eu chorei bem, mano. A forma como Jesus... todos. É que a cara do ator... A cara do ator, você já olha pra ele e chora, mano. O cara é... Triste, né? E eu vi que ele é muito gente boa, mano. Esse ator dele, ele é muito legal. A gente vai ter a oportunidade de chamar ele aqui. Inclusive, se você estiver assistindo aí... Não sei, é impossível assistir, mas se você estiver assistindo aí, se você quiser vir... Vamos estar recebendo aí, vai ser muito legal. Falando sobre a leitura, o que você tá lendo ultimamente? Tirando a Bíblia. Sim. Eu tô lendo um livro sobre a terceira carta de João também. E um livro chamado Especialista em Pessoas. Eu acho que é um livro muito conhecido aí, que as pessoas têm comentado bastante. Legal. Da hora, mano. Mas, tipo assim, livro de história, tipo, ficção, esses negócios. Você não curte? Eu não... É outra pegada, né? Eu tô pegado. Pra quem gosta. Eu também não curto muito livro secular, não. Só... Eu fiquei sabendo também, mano, que nos tempos antigos de Adola e jovem... A cara dele já... A cara dele. Cauê. Cauã, dá uma sopradinha aí, sim. Vai soprando aí, mano. Mas, fiquei sabendo que ele já jogou como zagueiro e goleiro, mano. Na categoria de base, na escolinha do Corinthians, né? É isso aí. Corinthians, mano. Aí sim, mano. Como Fiel, foi? Né? Ele tava contando aqui que quando era criança ele já teve a oportunidade de entrar com o time do Corinthians, ele entrou com o Júlio César, tá ligado? Ô, loucura, mano. Uma curiosidade também. A gente congregou junto por um tempinho, mano. Os pais dele auxiliou a gente, porque aonde vocês congregavam antes de lá, era próximo de lá, né? Sim. Teve uma vez que eu até fui lá também uma vez. Onde e ainda ele era? tocava a bateria. Lá na perto da represa, longe, no meio do mato, mano. A gente, que a gente congregava. Isso. Aí eles ficam um tempo lá, congregando com a gente. E só que, tipo, a gente conversava assim, mas era bem poucos, porque acho que eles não ficaram muito tempo também. A gente ficou bem pouco tempo. Não ficou muito tempo, na real, porque a gente também saiu lá depois de lá também. Sim. Então era bem legal. E aí, tipo, aí depois eu até falei pra ele, né? Depois quando eu vi ele lá na igreja, mano, já pregando tudo, e ele era sempre mó quietão. A gente era quietinho, também era quietão também. Aí ele era quietinho na dele, tá ligado? Tocando a bateria dele. Ele era quietinho. Mas, mano, mal sabe que o varão que ele é meio quietão, reservado, assim, mais reservado. Meio quietinho. Mas também quando não, Deus usa, sai de baixo. É assim mesmo, mano? Não, Deus transformou. Deus transformou, né? Graças a Deus. Uma nova criatura, né? No meio da igreja. Mas até eu também, mano. Nossa, o que eu causava no meio da igreja, nossa. debaixo dos bancos. Vixe, na Teve sede. uma história que eu posso contar aqui tranquilamente, né? Graças a Deus. Uma certa feita tinha um congresso das irmãs na igreja, né? E aí tinha eu, um amigo meu, e precisava encher a água, né? E a água que é aqueles galões antigos lá que você tinha que virar, né? Os azul lá, né? E aí o obreiro falou, eu preciso de outra pessoa lá, e eu vou lá no portão lá buscar um outro obreiro. Aí a gente viu e falou, acho que esse irmão vai demorar muito. Aí foi eu e meu amigo lá, falou, não, a gente vai pegar esse galão aqui e vai virar. Só que nesse dia era festividade de irmãs, as irmãs estavam tudo decoradas, echarpe, essas coisas tá todas. mesmo. E aí eram as 3 regentes ainda, que estavam lá no bebedouro, né? A gente quando foi virar,
o galão de água, o galão da minha mãe escapou, molhou as 3 regentes lá. 3 regentes chegou no congresso lá encharcado. Tenho sede. Isso foi na sua antiga igreja ou foi na sede? Foi na antiga. Foi na antiga, né? Foi na antiga. Mano, eu também já aprontei muito já também, eu mano. Tive um episódio parecido, mas só que ao invés de ser água, era baldes de cândida. Nossa. Mas só que, manchou tudo. Dá uma ligada nisso. A gente tava num culto de Santa Ceia, prestes a começar. Não sei o que deu na cabeça, porque criança geralmente é meio, né? Você vai no impulso, né? E aí, mano, tava eu e meu irmão na sala de limpeza, mano. Não sei porquê, mano. A gente começou a chutar os galões de vândalos, né? O que eu falei mesmo? Galão De Cândida, mano. Mano, mas como assim? A gente quer. Mano, criança, tá ligado? Criança, né? Vê ali. A gente viu os galão assim, mano, começou a meter um sarrafo nela assim. Nossa. E aí, mano, nisso os galão tava aberto. A gente tudo de roupa nova pra Santa Ceia, eu e meu irmão. Nossa. E aí, mano, quando saiu da salinha, tava tudo respingado de cândida, mano. Nossa. E aí, tipo, mano, veio o Diácono Master, assim. É sempre os diáconos, né? Que pegam pior, né, mano? Que na época era o Sidão, mano. Aí ele olhou assim pra gente. Aí ele fechou a porta, assim. Aí ele contando depois, né? Que chegou na minha mãe, assim, lá na salinha, porque ela dava aula. Ainda dá, né? Mas ela tava dando aula. Viviane, vem ver que seus filhos aprontaram. Nossa. Aí, mano, nesse dia, tipo, ela desceu assim, quando ela abriu a porta, viu a gente toda assim, mano, zoado de cândida, mano. Ela pegou assim, vamos pra casa agora, mano. Nossa. Ela levou a gente pra casa, a gente tomou, mano. Tomou uma surrinha? Tomou uma sua de cinta, voltou pra casa, trocou de roupa e foi pra Santa Ceia chorando. Tirar a presença de Deus. Mano, eu vou contar um que aconteceu lá na sede, mano, quando eu congregava lá na Palmares, mano. Eu não sei se você sabe onde tem a salinha lá que em cima ali que agora acho que deve fazer escola dominical lá em cima na salinha. Sim. Lá antes era tipo meio que proibido de entrar, tipo, se não autorizado. E aí, esse dia tava brincando de esconde-esconde. Aí eu sempre fui amigo da Beatriz, não sei se você conhece, a Beatriz Vasco. Sempre fui amigo dela e do Vitor. Aí a gente inventou de brincar de esconde-esconde, mano. Aí eu espertão falei, vou ir lá, porque lá eles apagam a luz e não pode entrar, tá ligado? Ninguém vai entrar lá, né? Aí eu fui subir. Na hora que eu subi, tipo, eu entrei de boa. E aí eu fiquei numa parte que tinha uma paredona assim, com um vãozão, e tinha uma cortina. Aí eu fiquei meio que apoiado nessa cortina, tá ligado? Aí eu fiquei escondidinho assim, atrás da cortina. E falei, mano, ixi, ninguém vai me achar aqui, mano. E aí teve uma hora, e nisso tava rolando culto, mano. A gente não tinha noção. E aí... Você tava nessa brincadeira aí? Não tava. Mas... Eu tava no culto, aquela. Eu tava no culto. Mas também, uma outra observação. Eu sempre sabia um time perfeito pra minha mãe não perceber quando eu brincava no meio do culto, mano. Tipo, ela sabe disso hoje, né? Não tenho... Graças a Deus... Tá bom, pensei que você minha mãe sabe... Não, acabou o time. Não. O time certinho, mano. Quando minha mãe ia cantar... E aí, tipo, sempre era 2 louvores, né? Que ela cantava na época. Aí eu falei, aí a gente até combinava, tipo, saía e correndo, e os diáconos também, eles ficavam na porta nessa hora. Sempre um diácono. Mano, era tudo um esquematizado, mano. Tudo... seguia a liturgia lá. A liturgia, e os diáconos da sede era bravo, mano. Era muito... Vixe, nossa. E aí a gente fez isso daí, voltando. Aí eu fiquei apoiado lá. E aí, mano, teve uma hora que eu ouvi um barulho. Aí eu falei, vixe, ela vai, eles vão entrar aqui. E eu fiquei muito tempo lá. Eu acho que eu fiquei vixe, mano, acho que eu fiquei umas meia hora lá parado. Os caras tinham desistido de brincar. E aí eu vi um barulho. Aí eu falei, meu, não é possível, eles não vão me achar, acho que eu vou sair daqui. Na hora que eu fui sair, tinha a minha camisa enganchou num prego de um andaime, mano. Um bagulho. Não era andaime, sabe aqueles negócios que tem no púlpito? Como não é andaime que fala? Tablado? Isso. É um tablado, só que ele era imenso, mano. E tinha um preguinho desse tamanho assim e ficou na minha camisa. Na hora que eu fui correr, mano, o tablado caiu em cima de mim assim. Só que eu já tava na ponta, entendeu? Aí na hora que eu desviei, o negócio bateu na minha cabeça, assim, ó. Na hora que eu fui virar. Mano, abriu, cagou tudo minha testa, assim, mano. Minha cabeça ficou tudo sangrando. Aí eu desci pra minha mãe chorando, mano, no meio do culto, velho. Os irmãos devem até saber dessa história. Porque eu, no meio do culto, eu chorando no corredor lá da igreja. E minha mãe, mano, nessa época ela era mais brava, tá ligado? Hoje ela é... Você é louco, hoje ela é de boa. E minha mãe sempre, quando eu fazia bagunça, minha mãe levava no banheiro e era só
só beliscão, assim, na igreja. Essa Vixe, é clássica, hein? E essa é clássica. Só beliscada no banheiro. E eu com medo, né, mano? Que aí eu sempre fazia tudo na espreita. Esse dia não tinha como. Aí eu todo sangrando. A marca do tablado aqui. Pô, mano, mas criança é assim mesmo, né, velho? Não tem como. E na hora que eu passei no corredor, eu dei de cara com a minha mãe. Aí é que Deus entra Deus. Deus faz a gente... Colocou ela bem na minha frente, assim. Na hora que ela me viu, filho... Ixi... Ela falou, a gente vai no médico, mas sabe que quando a gente sair do médico, chegar em casa, você vai apanhar por cima. Os caras de cabeça enfaixada tomando uma Apanhando do tablado. E eu apanhei nesse dia, mano. Apanhei bastante. Com dor na cabeça, dor no tudo. Foi só... Você é louco. Mas, mano, eu era... Não é que eu era arteiro, mas, tipo, as artes que eu fazia era bem feita. E aí juntava nós lá, a Bia e o Vitor, mano. Ixi, cê é louco, era o triparada dura, velho. Bem da hora, mano. Vamos entrar no joguinho? Você quer fazer as perguntas antes e depois a gente entra no joguinho? Pode ser as perguntas, né? Isso, aí depois a gente faz um joguinho que eu já filtrei aqui. Me passa aqui, por favor. A senha. Gente, ó, aproveitando, já vão dando like. Exato. A gente agradece quem tá assistindo até aqui. Vai dando like, vai compartilhando, que esse episódio aqui muito top, gente. Então, estamos chegando aí. Se inscrevam também, que a gente tá com 1.200 e pouco, estamos quase com 1.300 inscritos. Então, compartilham, inscrevam-se. E é isso aí, mano. Hoje em dia não tem mais favorito no YouTube, né? Antes tinha, tipo, favoritar o... E aí divulgava melhor. Então, gente, não se esqueçam da gente. Ó, vamos direto às perguntas aqui. São 4, já foi mencionado no início, antes de começar. Deu um spoilerzinho. Deu um spoilerzinho só pra você se preparar e não ficar tão ansioso. Mas, ó, primeira pergunta. Qual a maior dificuldade de seguir o chamado de Deus sendo tão jovem pra você? São as renúncias. As renúncias quando você decide de fato falar, não, eu preciso abrir mão disso ou daquilo, se torna muito doloroso. E é uma dificuldade que, no momento, a gente não consegue enxergar como um amadurecimento para o nosso processo e para o propósito que a gente vai chegar. Então, quando a gente enfrenta tudo isso, a gente sofre muito, porque nem todo sofrimento que a gente passa, nós vamos entender. E, na verdade, é até bom que a gente não entenda o sofrimento e os processos, porque toda vez que a gente entende um processo, a gente mensura o quanto isso vai doer em nós. E se a gente mensura, a gente fala, não, é melhor parar e voltar atrás. Mas toda vez que a gente decide não calcular o quanto isso vai doer ou vai lapidar em nós, mas nós vemos o que está à frente, a gente entende que isso é muito mais valioso. E Paulo vai dizer isso, né, que antes aquilo que eu fazia, tudo isso quando eu estou aos pés de Cristo, hoje em dia, eu considero como perca. Verdade. Então, eu acho que maior direcionamento e orientação diante dessa pergunta que eu posso dar é exatamente isso. Renúncias, né? Verdade. As renúncias. Renúncia é um processo também de desconstrução, né? Pessoal? Desconstrução daquilo que você era e construir uma nova identidade em Cristo. Uma nova criatura. Nova criatura. Meu Deus, mano. Segunda pergunta aqui, mano, ó. Essa daqui é interessante, porque, mano, eu tava querendo saber também e graças a Deus mandaram essa pergunta. Como se iniciou a sua vontade de escrever um livro? Legal. Como que foi esse processo, mano? Tipo assim, surgiu na sua mente, logicamente que Deus, né, te deu essa oportunidade e tal, essa vontade de fazer, mas como que foi, mano? Tipo assim, o seu processo de escolher um tema, de você ter esse processo, ó, beleza, escrevi metade de um livro, quero escrever mais. Quando você percebeu, tipo, ó, até aqui Deus me deu e não mais adiante, tá ligado? E aí foi esse processo, assim, pra você desenvolver um livro, mano. Como que foi esse processo? Então, primeiro tudo que nós fazemos, né, seja planos, objetivos, projetos, isso é gerado no coração de Deus. Mas houve um incentivo de muitas pessoas que estavam ali ao meu redor, vendo a minha trajetória ministerial, e pessoas falaram assim, você precisa transpassar esse conhecimento para as pessoas da sua geração. Você é uma voz que é audível às pessoas da sua idade, para que elas possam entender de tudo isso quanto você passou. É claro que cada processo é particular, a gente não pode colocar isso como uma via de regra, né? Mas existem lições bíblicas e práticas que nós entendemos
que são universais para que a gente possa entender, a não questionar processos, a quem você decide, as vozes que você vai escutar, porque isso é muito também valioso. Eu digo isso também no livro, que os passos que você dá, os passos que você prossegue, é justamente as vozes que você decide escutar. Então, se você decide escutar pessoas que não agregam no seu testemunho, não agregam no seu propósito, essas pessoas acabam te tirando daquilo que é o foco. Existe uma frase que é muito interessante, que vai dizer que todo pessimista, ele olha para uma oportunidade e vê uma dificuldade. Mas todo aquele que é otimista, ele olha para uma dificuldade e vê a oportunidade. Então, diante de tantos fatores assim, eu vi que esse livro tem se tornado um guia para que a nossa geração ela possa entender quem de fato eles são em Cristo, mas também a usar essa nova identidade, para que ela também possa superar obstáculos. E não é só algo que eu passei, mas também eu aprendi. Porque o que faz você ser vitorioso não é você passar pelos processos, é você passar pelos processos e vencer. Isso que é mais importante. Porque diplomas revelam aquilo que você aprendeu, mas as marcas revelam aquilo que você venceu. Então, quando você gera as marcas em Cristo e você passa isso para as pessoas, você está dizendo, eu tenho autoridade para escrever sobre isso, falar sobre isso, porque eu não só passei, eu não só entendo o que você está passando, mas eu também venci. E o maior estímulo que eu estou, através do meu livro, escrevendo, isso é entender que, diante de todas as coisas que eu tenho passado e em Cristo vencido, é um estímulo para outros jovens que talvez não encontram perspectiva em caminhos, em propósitos, em processos, em propostas que têm vivenciado e não têm a perspectiva de vencer. Esse livro é justamente para isso, para nortear jovens da nossa geração a entender que há sim uma saída para caminhos que talvez pareçam estar escuros e sombrios, mas de fato esse livro tem sido gerado em mim um testemunho muito grande, mas legal. Eu creio também que esse livro vai edificar a vida de muitos jovens e também vai edificar a vida de muitos pais que desejam que os filhos se tornem uma referência ministerial. E onde a gente pode encontrar o seu livro? Esse livro ele ainda não foi publicado. Vai ser lançado ainda. Vai ser lançado no ano que vem. No mês de outubro do ano que vem. Então já tem inédito, hein, mano? Tá no processo. Tá no processo. Tá no processo. Glória. Inédito pra vocês, hein? Em breve. Quando lançar aqui, a gente pode fazer propaganda também. Com certeza. Se com a permissão dele, a gente... Claro. Bora. Bora aqui. Faz essa parceria. Terceira pergunta. Qual louvor é o mais marcante pra sua vida? Aquele que mais você ouve, assim. Pelo que os moleques estavam falando aqui, é os como chama? Os corinhos de fogo. Não, Assembleia não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem um louvor que isso me marcou muito, talvez não seja o que eu mais ouço ultimamente, mas o que mais contribuiu para que eu fosse moldado é justamente dar-me um coração. Nossa, entender que Cristo ele troca o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é crucial para a gente entender que quando a gente está no caminho errado, ele vai lá e através do nosso coração ele envia uma palavra e fala, não, eu preciso recalcular a sua rota e te colocar de volta ao meu propósito. Eu acho que esse louvor tem sido bom. Uma referência demais esse louvor, hein? Esse é raiz também, né? Esse é raiz. Dá-me um coração. Esse aqui, né? Esse aí. Coração esse aqui, igual. Né? Aí vai lá e não é. Meu mestre. Esse daí. Não, esse daí é muito bom. Esse é tradicionalzíssimo. Também, esse é bom demais. Deixa o like já pela cantoria. Gente, dá o like. Se vocês quiserem, mano, eu canto. Não vai tomar, como chama? Vai tomar banho? Não, toma nada. Toma nada. Tá louco. Se quiser no finalzinho, eu dou uma palhinha pra vocês. Qual que é o seu louvor? O preferido? Cara. Mais marcante, assim. Mais marcante? Vixe. Eu posso falar o meu, mano. Fala o seu, que eu preciso pensar. Tem um leque muito grande. A único. A único pra mim. Eu sempre gostei muito da harpa, né, mano? Que a gente cresce na Assembleia, a gente fica vidrado nas harpas. Mas eu gostava muito do número 1. O favorito do meu pai também é o número 1 também. Eu não lembro o nome Mas como que é? Da harpa. Você lembra isso? É um branco, mano. Tem o... É Chuvas de Graça? Chuva de Graça. Chuva
chuvas de graça. Nossa, é muito legal. Chuvas sei de você. Esse é bom. Número 1. Esse É o Big Mac. Vou dizer que é esse, mas é que eu escuto muito. Todo dia, eu escuto o dia inteiro. Então são muitas músicas. Eu gosto da Tu És também. Recente, eu acho que é a Tu És, é a que eu mais gosto. Tu És com águas purificadoras. Com águas purificadoras. Atualmente é a que é a minha favorita, que eu escuto bastante também. Mas eu escuto muito. Não, aí pelo amor de Deus, aí vocês estão querendo queimar meu filme. Apesar que eu já tô namorando, então não tá safe. Tá desgastando mas eu não vou. Locais dele, tem que mas aí eu vou começar a cobrar, mano. Não é fácil assim, né? Sair cantando. Quer descobrir o talento. Descobrir o talento. No ídolo dos cristãos lá, mano. Quarta pergunta aqui, ó. Tem algum conselho para os jovens que têm o chamado evangelista? Tem. Legal. Chamado evangelístico, talvez, diante da minha fala, possa quebrar muitos paradigmas, né, que talvez pessoas possam entender. Que quando a gente fala de missões, a nossa mente vai arremeter à África ou outros países assim. Mas, diferente de tudo isso, um chamado missionário, uma vocação missionária, não é quando você vai a um lugar, mas é quando você vai a um coração. É verdade. Porque o chamado não necessariamente, evangelisticamente falando, não necessariamente ele precisa estar em uma região, mas precisa estar em alguém. E missões é algo muito abrangente. Tudo que a gente possa falar de igreja, tudo isso começou de alguém que foi evangelizado, seja por uma palavra que foi lida, um versículo que foi mencionado, um panfleto que foi entregado. De fato, alguém foi evangelizado, e se existem no público brasileiro da igreja a proporção que tem hoje em dia, porque começou por alguém que decidiu entender esse chamado. E missões não é aquilo que eu entrego para Deus. Missões é estar entregue na mão de Deus. E existem muitos exemplos bíblicos que a gente possa citar que contribuem para o chamado missionário. Moisés, por exemplo, é alguém que entendeu o seu chamado missionário. Abraão, que foi sem saber para onde ia. Então, nós entendermos tudo isso é muito importante, mas compreendemos também que não é necessariamente estar em uma determinada região para fazer o ID. É importante também entender. Por quê? Porque o primeiro alvo das missões não é a região, é alguém. O próprio Cristo vai declarar isso. Para quem iremos nós? Se é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Não é para onde. Porque talvez o lugar não mude a nossa realidade. Talvez possa mudar algumas características. Mas quando nós encontramos com este alguém, nós entendemos que o chamado evangelístico, ele também encontra em nós um desejo de propagar a verdade. Acho bem interessante também, porque a gente já chegou a comentar em outros episódios passados também, quando a gente recebeu alguns missionários aqui, né? Verdade. Que muitas vezes as pessoas entendem missões ou até mesmo evangelismo de você ir para algum lugar. Para ir, mano, atravessar o país, atravessar o oceano, pegar um avião para ir para uma terra isolada que não existe quase ninguém, e lá você encontra aquelas pessoas que, mano, estão precisando. Logicamente, existe esse tipo de pessoa, mas muitas vezes também a missão é você atravessar a sua rua, é o seu vizinho, até mesmo dentro de casa, aquilo que você tinha falado, né? Sim. Que o nosso primeiro ministério é em casa, é a nossa família. Sim. Então, como você vai querer ganhar o mundo sendo que você não tem a sua família ganha? Exatamente. Então, tipo, mano, isso é uma das questões, né? Que se bate muito na tecla de muitos obreiros também, muitos pastores hoje em dia, né? Como você pode servir, sendo que na sua própria casa não tem esse testemunho, né? Sim. E isso, mano, é muito real, né? A gente tem que começar do simples, a gente tem que valorizar os pequenos começos também. Exato. E aí, no caso, é isso. Se preparar também, né? Se prepara, mano. Você quer ser evangelista, se esse for seu chamado, se você tem um chamado missionário, então, mano, se aprofunda na palavra, estuda, conversa, seja comunicativo. Sim. Exerça, bota
a fé em prática, né? E comece a valorizar os pequenos começos. Porque quando você tem uma boa base, uma estrutura, você é muito mais resistente do que você imaginou. Quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Então, nós entendermos que a base estrutural vem da nossa família, isso é muito importante, porque a primeira arma que o adversário ele vai usar, e a gente vê isso na Bíblia em Gênesis, para atacar o quê? A família. Só que Jesus, em contrapartida, também vai trazer uma restauração, porque o primeiro milagre que ele também vai operar é diante de um matrimônio que está sendo estabelecido, de uma família. Então, Jesus está nos dizendo que a primícia do seu ministério começa em fazer tudo aquilo que o diabo tem tentado desfazer. Verdade. Então, quando nós entendemos que Cristo ele está fazendo e já fez essa estrutura, nós estamos muito mais fortes e resistentes para continuar fazendo o chamado evangelístico. É bem loucura isso, porque justamente nessa semana eu estava inclusive conversando com o Rafa, que é o nosso líder, né? E a gente estava conversando a respeito justamente em se aprofundar, né? Na palavra, se aprofundar em compromisso com Deus e tal. E aí ele tava falando, né, o seguinte, assim, cara, assim, que nem, por exemplo, quando você constrói uma casa, ou você quer edificar alguma coisa que tenha um verdadeiro firmamento. Beleza, primeiro nível lá você tem a areia, que se você firmar o seu alicerce em areia, isso se desmorona rapidamente. Sim. Mas depois da areia, mais profundamente, tem a rocha. Que aí, no caso, beleza, mano, você vai conseguir estar alicerçado, não sei se é essa palavra, ou firme na rocha, né? Você vai ter essa estabilidade. Mas só que, além da rocha, se encontra a água, que é a fonte. Então, assim, o reino de Deus, cada vez mais, quanto mais você se aprofunda, e mais você vai se alicerçando, se estabilizando, criando uma base sólida para que nada te abale, isso é o reino de Deus, né? O reino de Deus é completamente ao contrário. Tudo aquilo que não se vê é o que Deus vê. Você vê, por exemplo, uma árvore, quando ela fica completamente enraizada, ela dá os seus frutos, mas o que tem debaixo da árvore? O que tem debaixo do solo? É uma raiz completamente profunda, que muitas vezes é muito maior do que a própria árvore em si, daquilo que está aparente. E o reino de Deus é justamente isso, né? É tudo aquilo que não se vê. Sim. É na intimidade, é na profundidade. Então, mano, eu achei muito louco esse negócio. Eu fiquei viajando depois assim em casa. Falei, mano, realmente, velho, negócio... Deus é lindo. Usa as coisas loucas dos mundos para confundir os sábios. Isso é ser improvável. É verdade. Gente, agora vamos jogar um joguinho aqui para dar um tempinho? Dá pra fazer umas 2, 3 perguntas. Vamos fazer 2? Pode ser 2. Vai, tira um e depois o Israel tira um. Não, o Vasco então vai primeiro, então, Israel. Tira uma aí, pode ler já. Posso ler? Pode ler. Eu dei uma filtrada, tá, rapaziada? Toma cuidado, viu, mano? Esse joguinho aqui é meio... Na sua opinião, qual é o maior desafio enfrentado pela igreja hoje em dia? Nossa, isso é forte, hein? Quer começar? Vocês querem responder primeiro? Se tiver a resposta, já. Eu vou falar o meu já. Vou falar o meu. Eu acho que é a forma como a gente recebe as pessoas, eu acho. Eu acho que é aquela questão do julgamento, né? Às vezes a gente julga as pessoas, sendo que Deus veio para alcançados, os oprimidos. Então a gente tem que saber que a gente tem que receber qualquer tipo de pessoa. E obviamente, né, gente? É aquela coisa, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A gente não pode aceitar o pecado, mas o pecador, Deus, ele trabalha na vida da pessoa e aí a pessoa já vai ser transformada, né? Então acho que essa questão de da igreja receber as pessoas e sempre estar de braços abertos e reconhecer também que a igreja em si não é só 4 paredes, mas a gente fazer o ID e ir atrás das pessoas que estão necessitadas. Eu acho que é isso no momento. Mano, você quer falar primeiro? Pode. Eu acho que eu vou mais ou menos nessa linha de raciocínio igual do Juninho, mano. Mas mais voltado pro lado do amor. Que no caso, uma das coisas que eu sempre peço para Deus
que vai muito de encontro com a palavra, aquilo que diz, né? Eu só não lembro exatamente qual que é a passagem, que diz que nos tempos vindouros o amor de muitos se esfriaria. Então, uma das coisas que eu sempre peço para Deus é para preservar o amor pelas pessoas. Sim. Que muito não se vê hoje em dia, né? Se fala muito de amar, mas não se ama mais. E você demonstrar isso, mano, demonstrar o acolhimento, muitas vezes no mundo de hoje a gente só olha pro nosso próprio umbigo e não se olha mais no olhar, né? Não se olha mais no olho, face a face das pessoas, não se chama mais pelo nome. E é justamente isso que Jesus fazia. E a gente tem que ser assim como Jesus foi, né? E tratar as pessoas da mesma forma como Jesus tratou. Então eu acho que é mais essa questão de amor, mano. Hoje as pessoas estão completamente frias. Logicamente, vem um avivamento aí para dar uma aquecida, né? Sim, para dar uma acordada. Porque a gente tá falando aí sobre o fim dos tempos, né? E, inclusive, isso faz muita ligação com isso que foi dito, né? Que o amor de muitos se esfriaria, porque isso faz parte do fim dos tempos. Mas a minha oração é justamente isso, para enfrentar essa barreira de não se ter mais amor. Porque aqueles que demonstram amor verdadeiro pelas outras pessoas, essas sim conheceram verdadeiramente a Deus. Então, acho que é isso aí. Sim. É uma maior dificuldade, na minha perspectiva, que a igreja tem enfrentado é se perder aquilo que de fato é valioso. Talvez muitas igrejas, aqui a gente não vai apontar A nem B, mas que têm perdido ou desprezado os princípios e valores que de fato estão inseridos na palavra. A questão da receptividade que ele citou, do amor que você falou, isso tudo é muito importante, porque quando nós entendemos que uma igreja ela não tem uma receptividade ou ela não tem a sua forma ali de compaixão ali com aquele que está, ela tem de fato perdido quem de fato ela é. Igreja, na sua raiz etimológica, é chamados para fora. Então, se de fato nós temos vivido em uma certa bolha espiritual, onde somente nós somos da igreja A, B, X, isso se torna muito preocupante. Porque o céu ele não é um lugar exclusivo. O céu é um lugar inclusivo, de pessoas regeneradas por Cristo. Então, talvez quando a igreja retornar aquilo que ela tem aprendido, que são os costumes da fé, e o amor é uma coisa muito importante, porque Paulo vai falar que mesmo se ele jogasse o corpo dele a ser queimado, se ele não tivesse o amor, ele não seria de nada. Então, do que talvez eu poderia falar de títulos, cargos, experiências, viagens, se eu não tivesse a receptividade ou o amor? Isso, de fato, não seria uma igreja, mas um prédio. Porque, hoje em dia, quando nós deixamos estes costumes de serem exercidos na prática, não se torna mais uma igreja, se torna simplesmente um prédio. Não se tornam pregações, se tornam simplesmente palestras. Porque hoje em dia nós não temos ouvido mensagens. Hoje em dia nós temos ouvido massagens que confrontam, confortam o nosso ego. E talvez a igreja tenha se tornado muito doente, pessoas dentro da igreja doentes, espiritualmente falando, porque no momento em que precisavam ser confrontadas, foi dado a elas somente um dipirona e fala, fica tranquilo, porque daqui a 3, 7 dias vai curar. E não é assim que as coisas se resolvem, porque a palavra ela é cura. Então, quando nós entendermos que a receptividade, que o amor, que aquilo que de fato é os princípios e valores bíblicos, a igreja voltar, aí sim nós veremos um avivamento, porque antes do avivamento vem o alinhamento. Mas eu acredito muito que a nossa geração será a geração do arrebatamento. Amém. Com certeza. E isso é legal também, porque tanto a receptividade quanto o amor, elas comprovam que isso são frutos do Espírito. Sim. E se a gente tem esses frutos do Espírito, é porque a gente teve um verdadeiro encontro com Deus, né?
Se a gente teve um verdadeiro encontro com Deus, é porque nessas pessoas há a presença de Deus. E a presença de Deus é uma coisa indispensável. Sim. Pode faltar qualquer coisa em uma igreja, como os pastores falaram nos episódios, né? Pode faltar som, pode faltar cadeira, pode faltar microfone, pode faltar um bom louvor, pode faltar um bom pregador, mas se tiver o essencial, que é a presença de Deus, assim como foi lá no Êxodo 33, quando Moisés estava saindo lá no deserto, né? Ele fala assim, se o Senhor não for conosco, quem né? Quem não me manda isso, a tua presença não for, né? Exato. E aí pode faltar qualquer coisa, mas se faltar presença, de nada vale. A presença é tão importante que a gente percebe que Davi, o homem que era rei, ou seja, ele tinha o trono, tinha poder aquisitivo, ele poderia mandar homens ir e eles iriam, mas a primeira coisa quando ele peca, o Salmo 51 vai declarar: Senhor, não retires de mim o teu espírito e nem afaste de mim a tua presença. Davi é rei, olha o que é interessante disso. O que Davi vai falar não é: Senhor, não tire de mim a minha coroa, não tire de mim o meu reinado, mas o que Davi vai falar é: não retires de mim a tua presença, porque ele sabe que não adianta governar sem ter a presença, porque esse foi o grande erro de Saul, ter sido destituído do trono e Davi sido ungido. Por quê? Porque existem muitas diferenças entre Saul e Davi. A gente já entende pela o chamado, a unção. Saul, ele buscou o profeta. Davi, ele foi achado. Salmo 89 vai falar: achei Davi meu servo e com santo óleo ungi. E Davi, ele era muito simples. Davi, diferente de Saul, que era materialista, ambicioso pelas coisas dessa terra. Porque Saul, ele desejou tanto o trono que acabou perdendo a Deus. Mas Davi, em contrapartida, ele acabou desejando tanto a Deus que acabou ganhando o trono. Então, mesmo Saul tendo tudo, coroa, vestes reais, anel, mas não tinha presença, não tinha nada. Mas Davi não tinha nada aos olhos da sociedade, mas tinha aquilo que Deus procurava, que 1 Samuel 16:7 vai falar: porque eu não olho para a aparência e não vejo o que o homem vê, porque eu olho o coração. Então Davi tinha isso, que era mais importante, essa busca pela presença. E a gente entende então que a presença é algo imprescindível nas nossas vidas. Que ele era o homem segundo o coração de Deus. Né? Sim. Cara, a presença que faz a diferença aqui, mano. Uma coisa que eu acho muito importante também a gente sabe, tipo, a igreja também reconhecer, é a gente pensar que a gente somos representantes de Cristo, né? Somos cristãos, né? Então somos pequenos cristos. E as nossas atitudes, assim como o Fê falou, o que define a gente é as nossas atitudes. E então o amor e a recepção vão demonstrar muito à primeira vista da pessoa de quem é Jesus. Por se você mal recebido, então diz que Jesus é esse. Jesus é quem vai me julgar, é quem vai não sei o quê. Então é muito importante a gente se atentar muito à questão do amor que a gente demonstra pelas pessoas e a recepção como a gente recebe as pessoas, né? A gente vê muitas passagens da forma como Jesus tratava as pessoas e sabendo do que rolava, né? Por trás, né? Da vida das pessoas, ela continuava amando as pessoas. Então é muito importante ter aquele pensamento: poxa, eu sou um representante de Cristo. Como que eu vou me comportar aqui no meu trabalho? Como que eu vou me comportar aqui na minha escola, na minha faculdade? Eu preciso saber que as pessoas vão estar olhando as minhas atitudes. E talvez com a minha atitude de me desviar do mal, a pessoa vai falar: poxa, esse cara é diferente, véio. Eu quero ser assim. E aí que gera o interesse na pessoa e no final das contas Deus acaba te usando para salvar aquela vida. E a pessoa tem a comunhão com Deus e a pessoa começa a vir para a igreja, tem uma vida com Cristo. Então acho que é muito importante a gente reconhecer que além das pessoas olharem as nossas atitudes, a gente precisa saber como que a gente vai agir em certas situações, pensando que o que Jesus faria e que a gente somos representantes de Cristo aqui na Terra, né? Então, da mesma forma, se a gente fazer algo de errado ou tomar uma atitude errada, tem que pensar que a pessoa vai achar que Jesus é aquilo que você está se espelhando. Nós somos o testemunho vivo, né? Testemunho vivo.
Então a é Bíblia importante. fala que nós somos cartas, né, também. Então é importante. É legal também essa questão do amor e da presença de Deus, que são coisas essenciais, né? Que uma vez eu ouvi, se você substituir, né? Fazer pelo menos uma substituição aqui, né, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o hino ao amor cristão. Todas as vezes que ele fala sobre a palavra amor, se você substituir por Jesus, dando a mesma coisa. Que, ó, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse Jesus, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que eu poderia até tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse Jesus, Nada seria. eu não seria nada. Então, tipo, mano, todas as vezes que você for ler, se você tiver a oportunidade de ler o 1 Coríntios 13, fazer essa substituição rápida da palavra amor por Jesus, mano, dá na mesma, porque é Jesus que faz a diferença. É verdade. Bom, Próxima pergunta? eu escolhi uma aqui, mano, porque as outras senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Eu escolhi uma que vai dar pra gente ser mais sucinto. Mas dá pra gente falar, dá pra justificar também. Que é aquele que eu tinha falado. Qual animal você não salvaria do dilúvio? Diga o porquê. Eu vou começar aqui, mano. Eu vou começar aqui. E, inclusive, eu tenho uma curiosidade, mano. Como que a barata continuou viva, mano? Como que Moisés... Moisés. Como que Noé salvou os peixes, mano? Exato. Os peixes estavam de safe, né? Tá pronto. Mas, tipo, mano, por que barata, velho? Podia ter... Eu tiraria barata, mano. Israel, fala aí, mano. Eu teria pisado na barata e não deixado ela entrar no Essa mar. raça aí de insetos tinha que ser Eles tirada. deviam ter jogado um veneno lá na arca pra ninguém não entrar nenhum bicho, inseticida lá e... SBP, mano. Todo mundo bate martelo em inseto, então? É. Ah, mano, no meu caso é aranha, né? Aranha? Pra que aranha? Não precisa É de verdade. aranha. Então acho que inseto, né, gente? Coitado dos insetos, né? Todo mundo odeia os insetos. Não, mas barato é sacanagem, né, mano? Sacanagem. Ali é. Mas amém, né, Deus? Amém. Sim, Deus mano. queria que fosse assim, amém, né? Bom, então vamos fazer a oração final? Não, só uma coisa. Você quer falar mais alguma coisa? Uma de alguma pergunta? coisa, Boa. um questionamento que você queira, alguma coisa também que você não apontou aqui, que você queira falar também, esqueceu de falar, ou fazer um questionamento pra gente também. Fique à vontade. Não, sem questionamentos. A palavra final que eu posso dizer é que muitas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, ouvindo esse podcast, possam entender de edificação o valor do chamado. Jeremias vai dizer no seu capítulo 20 que ele tentou não mais falar, não mais fazer menção das palavras do Senhor, mas ele não conseguiu, porque a palavra que estava dentro dele era como um fogo que ardia, que cerrava os ossos. E então, isso tudo é a demonstração de que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Verdade. Russell Shedd já dizia que a maior confirmação de um ministério não é quando eu me garanto, mas é quando eu tenho dúvidas. Porque a dúvida é entender que eu sou improvável, de que eu sou menor do que a minha chamada, de que eu sou incapaz de cumprir aquilo que Deus me chamou aos meus olhos. Mas quando eu vejo a promessa de Deus sendo realizada sobre a minha vida, eu entendo que Deus não unge cabeça errada e Deus não desce o óleo sobre pessoas equivocadas. Até porque Deus, ele não busca habilidosos, ele busca disponíveis. É verdade. Porque ele não busca pessoas que estejam capacitadas. Ele capacita quem ele escolhe. Então entender que diante de toda essa conversa, esse bate-papo de edificação que nós tivemos aqui, talvez alguma pessoa tenha tentado fugir do seu chamado, se equivocar dizendo isso não é para mim, ou isso é maior do que eu. E de fato é maior sim, mas a certeza é de que o mesmo que te chamou é também o mesmo que te capacita. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus. Mano, então se você não tiver mais nada para falar, se puder fazer uma breve oração para abençoar o nosso programa, Claro. a gente agradece. Amém. Amém. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante desse ambiente nós estamos aqui para primeiramente te louvar e te engrandecer
por tudo quanto o Senhor realizou entre nós aqui neste ambiente, pela vida de cada um aqui que se empenhou, se dedicou em fazer para que este trabalho acontecesse. A cada um dos que aqui estão, dos idealizadores desse projeto, na certeza de que o Senhor tem recompensas geradas dos altos céus sobre a vida de cada um que aqui está. Que esta conversa que foi, Senhor Jesus, desenvolvida ao longo deste tempo, possa gerar naquele que está nos ouvindo um desejo de fazer mais para a Tua obra, um desejo de fazer mais na Tua obra insaciavelmente. Que nós possamos compreender que o valor da chamada do Senhor sobre as nossas vidas é inegociável. Assim como o Senhor chamou Davi ali escondido, de trás das ovelhas, assim como o Senhor chamou Moisés, Senhor Jesus, que era pesado de língua, mas o Senhor tem sempre um propósito diante daquele que não tem recurso. Então, Senhor Deus, nós queremos declarar sobre a vida daquele que está nos ouvindo, que receba ânimo dos altos céus para se levantar e cumprir tudo aquilo quanto o Senhor tem prometido. Senhor, eu declaro que essa oração surja efeito, não só naqueles que aqui estão, mas os que estão também nos ouvindo e possam servir de testemunho vivo para o seu Evangelho. Esta é a oração que eu faço e eu a confirmo declarando o nome de Jesus. Amém. 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 Bom, obviamente, os presentinhos. Não vamos deixar você sair aqui de mãos vazias, né? Tem um presentinho aqui. O primeiro... Nossa, sempre esqueço, tem um microfone, tem que sempre... O primeiro é a canequinha do Ecclesicast. Obrigado, hein? Pra gente você tomar seu cafezinho e lembrar desse dia especial. E também o chocolate Laços e Fitas também enviou um presentinho pra você. Só se você quiser compartilhar, Glórias. tá? Se você quiser compartilhar, porque ó, pra abençoar o Cauã ali, O Cauã já abriu, Compartilha já até brilhou já. Compartilha a caneca pra ele tomar água. Eu vou tirar aqui, ó. Vou dar pros moleques aqui, mano. E é isso aí, a gente vai pedir agora pra você dar uma breve despedida pra sua câmera, pra que a gente possa finalizar. Aqui? Isso. Quero declarar público os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, aos que aqui estão, pela oportunidade que me foi facultada, concedida. Quero também agradecer pela vida da minha liderança, pastor Sidney e pastora Luísa. E também agradecer a Deus pela vida da minha família, que é o meu maior bem que eu tenho de precioso aqui. Louvar a Deus pela vida de amigos que aqui estão, de cada um que contribuiu, que fez parte, que faz parte da minha trajetória ministerial, que tem contribuído para o meu crescimento. E eu sou muito grato a Deus por isso. Glória a Deus. Você vai finalizar, Pet? Você finaliza, pode ser? Finaliza, pode ser. Então, primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, nesse momento de comunhão. Estar sentado à mesa com pessoas completamente amadas. Agradecer também aos nossos pastores pelo voto de confiança, né? De ter colocado esse projeto nas nossas mãos para estar aí desenvolvendo da melhor maneira possível e sempre com excelência, né? Agradecer aos patrocinadores também, que sem eles nada disso seria possível. Vai sumir tudo que tá aqui. Exato, daqui a pouco vai ser que nem arrebatamento aqui, só você vai ver. Vai vir como um ladrão, né? Agradecer ao Juninho, parceiro de mesa aqui, mano. Nóis. Glória a Deus pela sua vida. Agradecer ao Israel pelo Tamo seu junto. tempo, disponibilidade sempre, Amém. mano. Já te conhecia antes lá na de Palmares lá. E hoje eu te conheci pessoalmente, foi um privilégio ter Jó falei isso aí. quê? Pra Deus. Antes eu te desculpa, ouvia só de ouvir te conhecer, falar. agora eu ia falar, mas agora eu te vejo. Te vejo. Olha aí. Agradecer a rapaziada que tá aí no backstage também, Top. na interseção, a Bia na fotografia, o Vitinho ali nos cortes. Os pivetes aqui também que vieram acompanhando eles. Glória a Deus Top por isso. demais. E é isso, né, mano? Agradecer a todo o público que tem assistido a gente aí, acompanhado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar aquilo que vocês acharam do episódio de hoje. Estamos nos momentos finais do ano, então vamos ver se vai ter episódios. Não sei. Vamos ver. Que Deus prepara aí. Sem spoilers, né? E é isso, acho que é isso, Juninho. É isso. Queria mandar um abraço pra minha família. Agradecer também a Deus por mais um privilégio de estar aqui reunido, de falar sobre Ele, que não tem coisa melhor do que falar de Deus e do que falar testemunho também de vida do que Deus faz nas nossas vidas.
Queria agradecer muito a Deus. Queria agradecer a minha família pelo apoio. Os meus tios, minhas tias, a minha mãe, meu pai, a minha digníssima, né, também. Minha irmã também, que todo mundo assiste e tá apoiando a gente também. Queria agradecer os irmãos da Canaã que estão sempre apoiando. Os irmãos que sempre estão elogiando, falando pra gente não desistir. Quero agradecer muito essas pessoas que têm motivado a gente. E também agradecer, né? Eu queria dar um agradecimento também aos pastores por esse projeto abençoado que ele tem, que tem permitido da gente lidar, né? Cuidar desse Farolte Avente e também Farolte Avante. Queria mandar um abraço também pra nossa equipe, né? Nossa equipe que não compareceu hoje, que agora a gente tem escala, né, gente? Primeiros episódios faltou um, tinha que gravar e cortar mais um tempo. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe grande. Queria mandar um abraço pra Madu, pro Xande, que é um novo membro aí também, pro Rafa, pra Carol, pro Johnny também. Estamos com saudade de vocês, Johnny, também, que tá lá em Israel. Que Deus abençoe sua vida. Queria mandar um abraço pra vocês. E, gente, sem mais nada a acrescentar, né? Feat Black, sobe os créditos.